E se você acordasse um dia e descobrisse que o maior parceiro comercial do seu país havia se tornado seu maior risco geopolítico? Que a nação com quem você construiu décadas de interdependência energética decidira, de repente, cobrar um preço para continuar respirando? Foi exatamente isso que aconteceu com o Canadá. E quando a válvula se fechou, não literalmente, mas simbolicamente, tudo começou a mudar. Em novembro de 2024, o governo Trump, num ato tão previsível quanto radical, impôs uma tarifa de 25% sobre o petróleo bruto canadense. Não foi uma surpresa para quem já vinha acompanhando os humores de Washington, mas a escala, a intensidade e o simbolismo desse gesto foram como um soco no estômago da confiança bilateral. Durante décadas, os Estados Unidos foram o destino natural, automático, inevitável do petróleo canadense. As refinarias do Golfo do México, projetadas especificamente para processar o pesado crude de Alberta, dependiam dele como o corpo depende de oxigênio, e de repente, esse fluxo estava sob ataque. Mas o que poucos esperavam era a velocidade com que Ottawa reagiria. Ao invés de recuar, ao invés de suplicar, ao invés de tentar negociar uma trégua com um governo que claramente usava tarifas como arma política, o Canadá fez algo mais profundo, mais audacioso, mais simbólico. Tomou uma decisão que virou o tabuleiro da geoeconomia de cabeça para baixo. Fechou a válvula para o sul e abriu para o leste. Essa reconfiguração não foi apenas uma mudança logística, foi uma declaração de independência. A Trans Mountain Expansion, TMX, um projeto há anos em disputa, polêmico, adiado, judicializado e superdimensionado, subitamente ganhou um novo sentido. O oleoduto, que até então era visto como uma expansão técnica, agora se tornava um canal geoestratégico. A ponte entre o velho mundo das alianças automáticas e o novo mundo das alianças pragmáticas. Um corredor de petróleo que não mais obedecia ao instinto de proximidade com os Estados Unidos, mas sim à lógica da sobrevivência soberana. A partir de maio de 2024, o TMX entrou oficialmente em operação comercial. Foram mais de 12 anos de obras, protestos, revisão de orçamentos e batalhas judiciais. O custo final, 34 bilhões de dólares canadenses, quase 5 vezes o orçamento inicial. Mas esse número, por mais astronômico que seja, se tornou irrelevante diante do que estava em jogo. Soberania energética, autonomia comercial e redesenho das prioridades nacionais. Antes da expansão, a capacidade do Trans Mountain era de 300 mil barris por dia. Com a nova estrutura, passou a quase 900 mil. Uma revolução, porque esse novo fluxo, ao invés de seguir para as refinarias dos Estados Unidos, agora terminava no terminal marítimo de West Ridge, em Vancouver. De lá, o petróleo era carregado em navios-tanque rumo ao Pacífico, rumo à China, à Índia, ao Japão, rumo ao futuro. A pergunta que ecoava nos corredores de Ottawa era simples e brutal. Por que continuar sustentando uma relação com um parceiro que vê seu produto como ameaça? E mais, por que insistir em vender petróleo com desconto para um mercado hostil quando há gigantes do outro lado do mundo clamando por energia? O movimento foi rápido, calculado, frio e, ao mesmo tempo, profundamente emocional. O Canadá, por décadas, viveu sob a sombra de uma relação assimétrica com os Estados Unidos. Seus produtos eram bem-vindos, mas nunca celebrados. Seu petróleo era necessário, mas sempre desvalorizado. Havia uma sensação crônica de dependência, de submissão disfarçada de parceria. E como toda relação desequilibrada, bastou um empurrão para tudo ruir. Trump deu esse empurrão. E o que veio depois não foi um tropeço, foi um salto. Com o TMX operando em capacidade máxima, os barris de petróleo de Alberta começaram a cruzar as montanhas da Colômbia Britânica e chegar ao oceano com uma nova missão: abastecer as potências emergentes do século XXI. A China, em pleno boom de importações de petróleo pesado. A Índia, acelerando a industrialização e a demanda energética. O Japão, buscando alternativas à dependência do Oriente Médio. Pela primeira vez, o Canadá estava no centro de um novo jogo. Um jogo no qual ele não era apenas fornecedor, mas arquiteto. Um jogo em que ele decidia não só o destino do petróleo, mas o destino da própria narrativa energética global. E com isso, algo ainda mais profundo começou a emergir. Uma nova identidade nacional. Menos submissa, mais estratégica, mais conectada com seus próprios interesses. Mas toda escolha tem seu preço. E a pergunta que se coloca agora é: o Canadá está pronto para arcar com o custo dessa ruptura? Porque não se trata apenas de mudar a direção de um oleoduto. Trata-se de enfrentar as consequências de virar as costas para o maior comprador do mundo. Trata-se de desafiar uma arquitetura energética que, por mais tóxica que fosse, ainda era familiar. Trata-se de navegar em águas turbulentas com novos parceiros, nem sempre confiáveis, nem sempre transparentes, mas cada vez mais indispensáveis. O primeiro movimento foi dado.
A válvula se fechou para os Estados Unidos e se abriu para o Pacífico. Mas o que acontece quando o petróleo se transforma em arma diplomática? Quando a energia se torna a nova fronteira da soberania? E quando, ao invés de pipelines, o que se constrói são alianças imprevisíveis? Espera aí, rapidinho. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Porque o que você vê na TV é só a ponta do iceberg. Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Eu juntei tudo em uma coleção de e-books pesados, biografias não autorizadas, coisa de bastidor mesmo, leituras sem filtro, proibidas em plataformas digitais. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Porque sim, isso incomoda a gente grande. Esqueça tudo o que você achava saber sobre as rotas do petróleo. Porque a geografia da energia global acaba de ser reescrita. E o mapa que emerge dessa nova realidade tem um eixo central, o Pacífico. No momento em que o primeiro navio-tanque deixou o terminal West Ridge, em Vancouver, carregado com petróleo bruto canadense rumo a Xangai, algo invisível e irreversível aconteceu. Não foi apenas o início de uma exportação, foi a fundação de uma nova lógica de poder. Durante décadas, o fluxo de petróleo canadense seguia um caminho automático, quase pavloviano, sul, direto para os Estados Unidos. Mas com o fechamento simbólico da válvula americana, o Canadá não apenas procurou novos compradores, ele redesenhou sua bússola estratégica. E o destino dessa nova bússola aponta para o Oriente, onde está a fome energética do século XXI. China, Índia, Japão. 3 economias que juntas somam quase 3 bilhões de pessoas. 3 potências em estágios diferentes de desenvolvimento, mas com um denominador comum. Precisam de petróleo pesado, estável e confiável. E precisam agora. Foi com esse senso de oportunidade que Ottawa começou a selar acordos bilaterais de longo prazo com essas nações. Mas não foram apenas contratos. Foram compromissos de décadas, alianças econômicas profundamente entrelaçadas com interesses industriais, logísticos e até mesmo diplomáticos. Em junho de 2024, os números começaram a revelar o que antes era apenas estratégia no papel. 187 mil barris por dia começaram a fluir para a China. Um salto que colocou a Ásia como o novo porto seguro do petróleo canadense. E esse dado ganhou ainda mais força quando a Hanjin Petrochemical, maior refinaria privada da China, anunciou a compra regular de até 125 mil barris por dia. Para entender o impacto disso, imagine uma linha de trem com vagões-tanque cortando diariamente o Vale Fraser, cercado por montanhas e pinheiros, rumo ao Pacífico. Aquela cena, até então puramente canadense, agora faz parte da cadeia de abastecimento de uma refinaria chinesa a milhares de quilômetros dali. O petróleo de Alberta é agora combustível para a industrialização asiática. Na Índia, a Reliance Industries, dona da gigantesca refinaria de Jamnagar, com capacidade de 1,4 milhões de barris por dia, assinou seu primeiro acordo para 2 milhões de barris de TMX crude. Um contrato que não só diversificou a origem do petróleo indiano, como permitiu à empresa lucrar com um desconto entre 5 e 6 dólares por barril frente ao Brent. Para um país como a Índia, onde cada centavo conta na balança fiscal e no preço da gasolina que abastece a moto de um entregador ou o carro de uma família de classe média, essa economia é ouro. No Japão, a Inos, principal refinaria do país, dividiu um carregamento de 550 mil barris com a sul-coreana GS Caltex. Esse carregamento de petróleo Cold Lake foi o primeiro a sair oficialmente da TMX para o leste asiático. Com isso, o Japão selava não apenas uma transação comercial, mas o início de uma transição estratégica de abastecimento. Um país que depende 94% de importações para manter suas turbinas, suas luzes, seus trens-bala funcionando, agora conta com o Canadá, como novo parceiro confiável. E aqui entra um detalhe que talvez você não tenha percebido ainda, mas que muda tudo. Esses contratos são de longo prazo. Estamos falando de 10 anos, com volumes compromissados que somam quase 500 mil barris por dia. A um preço médio de 75 dólares o barril, essa aliança energética entre Canadá e Ásia representa um comércio de mais de $1 trilhão ao longo da próxima década. Um número grande demais para caber apenas nas planilhas de economistas. Um número que transforma relações diplomáticas, define políticas fiscais e até redesenha prioridades militares. Mas o impacto real disso vai além das cifras. Pense em um caminhoneiro no interior da China que agora abastece seu caminhão com diesel refinado do petróleo canadense. Pense em um pescador japonês cujo barco funciona com combustível proveniente das areias betuminosas de Alberta. Pense numa família em Nova Delhi que vê o preço da gasolina baixar alguns centavos graças à previsibilidade desse novo fornecimento. O Canadá
antes visto como um satélite energético dos Estados Unidos, agora se projeta como base de sustentação de economias distantes, mas interligadas por um barril de petróleo. E essa mudança toca também o cotidiano dos próprios canadenses. Lembra da sensação de frustração que dominava Alberta com seu petróleo vendido a preço de banana para os Estados Unidos? Ou das críticas que questionavam por que o Canadá, uma potência energética, era tratado como fornecedor secundário? As refinarias asiáticas não apenas valorizam o crude canadense, elas pagam por ele, competem por ele e mais, respeitam os contratos. Em um mundo onde a confiabilidade está em extinção, esse tipo de compromisso tem peso diplomático real. A mensagem enviada por Ottawa ao mundo é clara. O Canadá não é mais um apêndice das decisões energéticas dos Estados Unidos. Ele é um ator central. E mais do que isso, é um arquiteto de novos fluxos globais. E é aí que a história ganha ainda mais força. Porque o que começou como uma resposta reativa a tarifas abusivas se transformou numa ofensiva estratégica. Um movimento proativo que reposiciona o Canadá na geopolítica do século XXI. Ao transformar seu petróleo em ativo diplomático, o país passa a ocupar um espaço que antes era dominado por Arábia Saudita, Irã, Rússia. E isso, inevitavelmente, gera reações. Os Estados Unidos já sentem os efeitos, a Europa observa com apreensão e a Ásia sorri. Mas será que esse novo jogo é sustentável? Será que essa aliança com o Oriente resistirá ao teste do tempo, das crises e da instabilidade geopolítica? Ou será que o Canadá está apenas trocando uma dependência por outra e, sem perceber, caminhando para novos riscos estratégicos? Essas são perguntas que ainda não têm resposta. Mas o fato é que, por enquanto, o plano está funcionando. O petróleo flui. O dinheiro entra, a autonomia cresce. E a imagem do Canadá, por tanto tempo ofuscada pelos Estados Unidos, começa a brilhar com luz própria. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova era energética. Uma era em que rotas se invertem, alianças se reconstroem e as decisões de um governo moldam o preço do combustível que abastece o seu carro, o seu ônibus, o seu voo. E se o que você mais precisa para sobreviver, para produzir, para se mover, de repente, evaporasse sem aviso? E se, no centro do império, faltasse justamente aquilo que sustentou sua supremacia por décadas? O petróleo pesado? Porque é exatamente isso que está acontecendo agora. Enquanto o Canadá flui em direção ao Pacífico, os Estados Unidos, acostumados a uma relação de dependência, começaram a sentir. A queda na balança energética americana não é mais previsão de economista. É realidade sentida na bomba de gasolina, na folha de custos das refinarias e no humor volátil dos mercados. Os dados falam alto. E eles não gritam, eles urram. Em janeiro de 2025, os Estados Unidos importaram apenas 3,1 milhões de barris por dia de petróleo canadense. A menor cifra em 2 anos. Isso pode parecer um detalhe técnico para quem não acompanha os bastidores da geopolítica do petróleo, mas o impacto é visceral. As refinarias do Golfo, aquelas gigantes construídas para processar o pesado crude de Alberta, agora operam com déficit. Sem sua matéria-prima ideal, viraram cozinhas tentando preparar um banquete sem ingredientes. Resultado? Eficiência caiu, custos subiram e a pressão explodiu. Você já se perguntou por que a gasolina subiu nos últimos meses mesmo sem uma guerra estourando no Oriente Médio? A resposta pode estar muito mais perto do que você imagina, nos dutos que antes vinham do norte. E agora, vêm vazios. Gasolina tipo Aron 87, a mais comum nos Estados Unidos, chegou a $3,15 o galão em janeiro. E isso é só o começo. Analistas projetam que, se o déficit de petróleo pesado continuar e as tarifas não forem revogadas, estados como Califórnia e Havaí podem ultrapassar os $4 por galão antes do próximo outono. É a bomba enchendo mais devagar. É a viagem cancelada. É o Uber mais caro. É o caminhão que custa mais para entregar. Agora imagine isso multiplicado por 300 milhões de pessoas. Imagine a pressão sobre cada pai de família, sobre cada trabalhador autônomo, sobre cada empresa que depende de logística para existir. E enquanto os consumidores sentem no bolso, as refinarias sentem no pulmão. Produzir com petróleo leve como o extraído em solo americano exige adaptações técnicas que nem sempre estão disponíveis. As plantas foram feitas para o crude denso, espesso, canadense. O novo cenário exige reengenharia, investimentos emergenciais e, no fim, margens mais estreitas. O modelo de negócio desmorona de dentro. Mas por que exatamente os Estados Unidos se tornaram tão vulneráveis? Porque ninguém, nem mesmo Washington, acreditou que o Canadá teria coragem de fechar a torneira. A arrogância institucionalizada construiu uma fantasia de estabilidade eterna. A ideia de que o vizinho do norte, pacato e previsível, jamais ousaria romper com a simbiose energética histórica. E no momento em que Ottawa fez exatamente isso, não havia plano B.
O maior consumidor de energia do planeta foi pego desprevenido. E não é só nas bombas que o drama se desenrola. O efeito dominó é real. Com o aumento do custo de transporte, cresce o custo dos alimentos. Com a escassez de petróleo pesado, sobe o preço do plástico, da borracha e dos fertilizantes. Toda a cadeia de suprimentos começa a chiar. E o que parecia apenas um ajuste logístico se transforma em crise inflacionária. E o mais assustador é que esse colapso não foi causado por uma revolução, nem por sabotagem. Foi causado por uma decisão soberana, legal, comercial. Uma simples mudança de rota, mas o efeito é de guerra econômica. Será que os Estados Unidos vão aguentar esse golpe sem reagir? Ou estamos prestes a ver um contra-ataque econômico, diplomático ou algo mais? Enquanto isso, investidores começam a abandonar ativos expostos ao setor de refino. As ações de empresas dependentes do crude canadense estão em queda. E a ansiedade dos mercados se soma à ansiedade da rua. Já há pressão sobre o Congresso para forçar o presidente a reverter as tarifas. Mas qual seria o custo político de uma rendição pública? Donald Trump construiu seu segundo mandato sobre a promessa de dominância energética americana. Como ele explicaria ao eleitorado que, por trás do boné vermelho, a gasolina agora custa mais? E mesmo que decidissem remover as tarifas, amanhã você acha que o Canadá voltaria atrás? Que as refinarias asiáticas devolveriam seus contratos de bilhões de dólares? Que a confiança internacional, uma vez traída, seria restaurada com um telefonema? Os barris foram realocados. Os navios zarpam todos os dias. O Canadá agora dança ao som de um tambor oriental e não há sinal de que a música vá parar. No fim, talvez a maior ironia seja essa. Ao tentar punir seu maior fornecedor, os Estados Unidos puniram a si mesmos. Ao tentar impor controle, perderam o fluxo. Ao pressionar, provocaram a ruptura. E agora, o império vacila. A cada galão mais caro, a cada refinaria em adaptação forçada, a cada família que recalcula o orçamento do mês. Então, se você quer entender como as alianças do século XXI estão sendo redesenhadas em tempo real, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. A história está acontecendo agora e você está no centro dela. Imagine uma fogueira. No centro, um império em chamas. Ao redor, 3 figuras observam o incêndio não com espanto, mas com cálculo. Uma carrega os barris, a outra, os mapas. E a terceira, o fósforo. É assim que começa a nova geometria energética do século XXI. De um lado, os Estados Unidos enfrentando escassez, inflação e isolamento logístico. Do outro, um novo triângulo de poder começa a se formar. Canadá, Rússia, China. Um trio improvável que compartilha mais do que petróleo. Compartilha circunstâncias, ressentimentos e uma oportunidade histórica de reescrever o fluxo global da energia. Mas como isso aconteceu? A resposta está na geopolítica da ausência, no espaço deixado quando os Estados Unidos tentaram punir o Canadá com tarifas. Quando Washington fechou as portas, a Ásia abriu os braços. E na sombra dessa reconexão, Moscou se aproximou não como rival, mas como aliado de conveniência. O petróleo deixou de ser apenas um insumo, virou moeda, linguagem, ferramenta de aproximação diplomática. Enquanto o TMX, Trans Mountain Expansion, transportava barris de Alberta para o Pacífico, a Rússia aumentava sua produção e redirecionava seu foco. Os portos ocidentais russos, que antes abasteciam a Europa, viram seus barris perderem espaço devido às sanções do Ocidente. Mas em vez de recuar, Moscou fez o oposto. Ampliou. Segundo a Reuters, as exportações russas de petróleo bruto por via marítima aumentaram para 1,97 milhões de barris por dia em abril de 2025, 100 mil a mais do que no mês anterior. A lógica? Se os Estados Unidos perderam o Canadá e a Europa fechou as portas para a Rússia, a Ásia se tornou o novo teatro de todas as jogadas, e a China, como sempre, observava. Você sabia que só em abril de 2025, mais de 20 milhões de barris de petróleo russo chegaram à China via navios-tanque do Ártico, usando o sistema de transferências navio a navio, STS, para contornar as sanções internacionais? Não há outro país no mundo com a capacidade logística e diplomática para manter esse tipo de operação no escuro e, ao mesmo tempo, à luz do dia. Mas o que realmente assusta os analistas em Washington e Bruxelas não é o volume, é o alinhamento. Rússia e China já operam como aliados estratégicos. Agora, com o Canadá entrando no jogo como nova fonte de energia e rota logística, o triângulo fecha. Não por tratados oficiais, não por pactos públicos, mas por interesses que se cruzam em uma única palavra: transição. Transição de poder, transição de rotas, transição de hegemonia. Enquanto os navios canadenses partem de Vancouver para abastecer refinarias asiáticas, a Rússia explora sua Rota do Norte, uma linha de navegação pelo Ártico que encurta o caminho para a China e evita os gargalos do Canal de Suez.
Uma rota que, com o aquecimento global, se torna cada vez mais navegável e mais estratégica. Agora junte as peças. Canadá, com infraestrutura moderna e contratos bilionários em andamento. Rússia, com produção robusta e disposição para vender barato a quem desafiar o dólar. China, com apetite energético insaciável e o caixa para comprar o que quiser, de quem quiser. Essa é a trindade do petróleo. E enquanto o Ocidente ainda debate se isso é real, ela já está operando. Mas será que o Canadá está realmente confortável nesse novo arranjo? Será que um país que há pouco tempo se via como o irmão mais novo dos Estados Unidos pode, de fato, se alinhar com duas potências que desafiam abertamente a ordem liberal ocidental? Essa é a tensão que pulsa por baixo de tudo. Porque se, por um lado, Ottawa saboreia os lucros, os contratos e a autonomia recém-conquistada, por outro, precisa lidar com o desconforto de se ver cada vez mais inserido em um jogo que não controla e talvez nunca tenha desejado jogar. O Canadá sempre se apresentou ao mundo como uma potência soft, moderada, construtiva. Mas ao se tornar peça-chave na arquitetura energética do Pacífico, precisa abandonar esse papel de espectador imparcial e assumir que agora faz parte de uma disputa real, com lados, riscos e consequências. A prova disso está nas movimentações internas. O governo federal já anunciou novos investimentos em infraestrutura ártica. Desde a instalação de radares de vigilância até a compra de novos quebra-gelos, Ottawa começa a proteger ativamente sua soberania no extremo norte. Não é paranoia, é pragmatismo. Porque se a Rota do Norte se tornar uma artéria global de energia, o Canadá precisa estar lá. Precisa garantir sua parte. Precisa mostrar força. Você percebe o que isso significa? Que o Canadá está deixando de ser apenas uma ponte entre continentes e começando a se comportar como um nó de poder, um centro de decisão. Um país que não apenas exporta energia, mas projeta influência. Mas toda ascensão tem um custo. Será que o público canadense está pronto para aceitar um realinhamento geopolítico que inclui parcerias com regimes autocráticos? Será que a diplomacia canadense, acostumada a negociar com base em direitos humanos, meio ambiente e consenso, saberá operar no pragmatismo frio dos interesses energéticos do século XXI? Ou será que, ao entrar nesse novo jogo, o Canadá arrisca comprometer os próprios valores em nome da sobrevivência estratégica? Essas perguntas ainda estão abertas, e talvez nunca tenham respostas simples. Mas o fato é que, pela primeira vez em sua história moderna, o Canadá não é mais apenas um fornecedor seguro do Ocidente. Ele é também um pilar de uma possível nova ordem energética com a Ásia como destino e a Rússia como sócia informal. E essa mudança, ainda que discreta, tem impacto sísmico, porque não é só sobre petróleo, é sobre redes de confiança, é sobre fluxos de poder. É sobre como as grandes alianças do século XX estão se despedaçando diante dos nossos olhos e como novos blocos estão surgindo, menos ideológicos, mais táticos, mais fluidos. Se você quer continuar recebendo conteúdo com essa profundidade e olhar crítico, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e curta este vídeo. A guerra do petróleo mudou de endereço e você está na linha de frente da informação. Às margens do rio Fraser, nas florestas de British Columbia, o som que ecoa não é o rugido de máquinas, é o de tambores indígenas. É o de vozes ancestrais que se erguem contra um projeto bilionário. É o som de um país dividido entre o lucro e a terra. Porque toda estratégia tem um lado que não cabe nos relatórios de mercado, que não aparece nas reuniões de gabinete. Um lado que não se curva aos gráficos, que não aceita ser atropelado por dutos. E esse lado, agora, está em pé, em marcha, em protesto. Desde que o projeto de expansão do oleoduto Trans Mountain foi oficialmente ativado em maio de 2024, o Canadá passou a viver uma espécie de paradoxo histórico. De um lado, uma guinada diplomática e econômica que reposiciona o país no mapa global da energia. Do outro, uma crise interna que ameaça implodir sua própria narrativa de progresso e justiça ambiental. Não há vitória estratégica que escape da terra onde pisa. A Trans Mountain Expansion atravessa territórios que não são apenas solo federal. São terras sagradas. Espaços de identidade, locais onde a lógica do mundo é outra, onde a linha do duto não é uma rota de comércio, mas uma cicatriz na pele da memória coletiva. E é ali que começa a resistência. 3 das principais nações indígenas da região Squamish, Tsleil-Waututh, Salel e Coldwater, iniciaram juntas uma série de ações judiciais contra o governo federal canadense. Alegam que Ottawa violou o dever de consulta previsto na Constituição, ignorando não apenas direitos legais, mas obrigações morais e espirituais. As ações não pedem indenizações, pedem respeito. Nos arredores de Kamloops, na Colômbia Britânica, centenas de manifestantes montaram acampamentos permanentes ao longo da rota do duto. Estruturas simples, barracas, tambores, fogueiras, mas com uma força simbólica que paralisou trechos inteiros das obras. Por dias, máquinas de perfuração ficaram paradas. Trabalhadores foram retirados. A polícia hesitou, e as câmeras começaram a chegar.
Porque o que antes era uma disputa técnica virou imagem. E imagem vira conflito. Você já se perguntou como é possível que um projeto de 34 bilhões de dólares possa ser freado por uma tenda e uma faixa de protesto escrita à mão? A resposta está no que aquela tenda representa. Não é apenas resistência, é herança. A Coldwater Indian Band, por exemplo, vive há gerações em uma região cujo principal aquífero subterrâneo passa exatamente sob o traçado do TMX. A preocupação da comunidade não é ideológica, é hídrica. Eles dependem daquela água para viver, para cultivar, para existir. Um vazamento ali não seria apenas um acidente ambiental, seria um etnocídio líquido, e o histórico não é favorável ao duto. Desde que foi adquirido pelo governo federal em 2018, o Trans Mountain já sofreu mais de 80 vazamentos documentados. Entre pequenos e médios, alguns devastadores. O mais recente, em Sumas, em 2020, derramou mais de 190 mil litros de petróleo bruto. Agora pense no que isso representa para uma comunidade cujo sustento, cultura e espiritualidade dependem da terra. Você confiaria sua água a um duto que já falhou dezenas de vezes? O ponto de ruptura se acentua quando grupos ambientais se unem à causa indígena. Greenpeace, Sierra Club e dezenas de ONGs canadenses e internacionais formaram uma frente única de oposição à expansão. O argumento: as areias bituminosas de Alberta, fonte do petróleo transportado pelo TMX, emitem até 6 vezes mais gases de efeito estufa do que o petróleo convencional. Ou seja, quanto mais fluem os barris, mais escurece o horizonte climático. A equação é simples e brutal. O Canadá quer liderar a transição energética global, mas faz isso ampliando um dos dutos mais poluentes do planeta. E aqui, a contradição salta aos olhos. Como justificar para o mundo que o mesmo país que assina compromissos climáticos em cúpulas internacionais é o que está dobrando sua capacidade de exportar petróleo extraído com altíssimo impacto ambiental? A resposta oficial é pragmática. Precisamos de receita agora para investir em energia limpa depois. Mas para quem vive à beira da linha do duto, não existe depois. Existe agora. Existe a próxima geração. Existe o risco iminente. E existe a sensação constante de que o progresso, mais uma vez, está sendo escrito com tinta colonial. Nas ruas de Vancouver, os protestos começaram a ganhar novo tom. Não são mais apenas militantes ambientalistas. São jovens universitários, avós, professores, empreendedores locais. Gente comum que vê no TMX não apenas um duto, mas um símbolo do velho Canadá tentando sobreviver em um mundo que já exige outra mentalidade. E quando símbolos entram em conflito, nenhuma quantia em dólares resolve a crise. Até aqui, vimos que a Trans Mountain Expansion não é apenas uma obra de infraestrutura. É um campo de batalha simbólico, um experimento de soberania energética que colide com a ancestralidade, a ecologia e a legitimidade social. De um lado, contratos bilionários com a Ásia, autonomia comercial, poder geopolítico. Do outro, litígios, protestos, espiritualidade violada, risco ambiental. O Canadá está literalmente pisando em solo sagrado com botas de petróleo. E isso tem um preço. Em fevereiro de 2025, o Tribunal de Apelações da Colômbia Britânica emitiu uma liminar paralisando a expansão em um dos trechos contestados pelas Primeiras Nações. A decisão gerou um efeito dominó. Obras desaceleradas, logística comprometida, custo adicional estimado em mais de 350 milhões de dólares apenas para o primeiro trimestre. As empresas que apostaram nos contratos de fornecimento começam a pressionar por garantias. E discretamente, Ottawa cogita redirecionar parte da receita obtida com as exportações para compensações ambientais e fundos de reparação cultural. Mas será que dinheiro resolve o que foi arrancado da terra à força? Será que é possível conciliar uma agenda de crescimento energético com justiça para os povos originários? A história do TMX está longe de acabar, mas já ensina uma lição. Não há infraestrutura poderosa o suficiente para soterrar a memória. Não há contrato com China, Índia ou Japão que os tambores que ecoam em Kamloops, Burnaby ou Hope. E não há estratégia de longo prazo que resista a uma comunidade determinada a proteger sua água, sua floresta, sua dignidade. E se o maior projeto energético de uma nação nascesse condenado? E se a obra que hoje representa soberania, força e independência fosse, na verdade, um monumento ao atraso, uma cápsula do tempo enterrada viva num mundo que já virou a página? A pergunta é incômoda, e talvez por isso tenha sido evitada por tanto tempo. Mas agora, ela é inevitável. O Trans Mountain Expansion, TMX, com seus 34 bilhões de dólares canadenses em custo e sua promessa de transformar o Canadá em protagonista global da energia, pode estar prestes a se tornar irrelevante. Um colosso de concreto, aço e petróleo condenado não por sabotadores, mas pelo calendário. O motivo?
A demanda global por petróleo, a mesma que o TMX foi projetado para abastecer, está começando a desmoronar, de forma gradual, mas com uma força inevitável que nenhum contrato de exportação consegue conter. A Agência Internacional de Energia, IEA, projetou que a demanda global de petróleo atingirá o pico em 2029, com cerca de 105,6 milhões de barris por dia. Depois disso, entraremos em uma curva descendente, não um colapso brusco, mas uma erosão constante, movida por dois motores poderosos: eletrificação dos transportes e políticas climáticas cada vez mais agressivas. E o que isso significa para o Canadá? Significa que, enquanto o país acelera na construção de uma superestrutura baseada no combustível fóssil mais poluente do planeta, o bitumen das areias betuminosas de Alberta, o mundo está migrando, em tempo real, para alternativas mais limpas, baratas e tecnologicamente viáveis. Na China, o maior destino dos barris canadenses, as vendas de veículos elétricos já superam 35% do total de novos emplacamentos. O governo chinês estabeleceu como meta que, até 2030, 1 em cada 3 carros nas ruas será elétrico. Isso não é discurso, isso é planejamento industrial, é política de Estado e é realidade. Na Índia, as metas são igualmente ambiciosas. O país quer 30% de sua frota de veículos eletrificada até o fim da década. Além disso, está ampliando os mandatos de mistura de biocombustíveis, diminuindo sua dependência de petróleo importado. E como um dos maiores clientes do TMX, isso importa muito. O Japão, por sua vez, está promovendo a substituição acelerada da frota a combustão por híbridos e elétricos, ao mesmo tempo em que investe pesadamente em infraestrutura de hidrogênio. A demanda japonesa por petróleo convencional deve cair 10% até 2030 e ainda mais depois disso. Agora pense, o que acontece com um oleoduto desenhado para durar décadas se os mercados para os quais ele foi feito estão sumindo diante dos nossos olhos? O que acontece quando a estrutura que deveria garantir segurança energética se transforma em custo fixo sem retorno? Esse é o dilema existencial do TMX, e ele é agravado por outro fator que Ottawa ainda evita discutir publicamente: a inadaptação tecnológica do petróleo canadense à nova lógica de refino. O crude extraído das areias de Alberta não é apenas mais poluente, ele é mais denso, mais viscoso, mais caro de refinar. As refinarias do futuro, mais automatizadas, mais verdes, mais focadas em eficiência energética, já estão migrando para blends mais leves, de melhor rendimento. E isso significa que, a cada ano, o petróleo canadense perde valor competitivo no mercado internacional. Os contratos de longo prazo assinados com China, Índia e Japão até 2035 podem parecer garantias de prosperidade, mas na prática funcionam como âncoras em alto mar. Prendem o país a um modelo de negócio que o mundo está abandonando. Esses contratos têm uma particularidade pouco mencionada na mídia tradicional. Eles incluem cláusulas de revisão com base em mudanças de mercado ou políticas de transição energética. Isso quer dizer que, se a demanda por petróleo cair de forma acelerada, e tudo indica que vai, esses acordos podem ser revistos, reduzidos ou até rescindidos. Legalmente, imagine investir 34 bilhões em uma estrada que termina num deserto. O TMX foi vendido à população como solução fiscal, como escudo contra as tarifas americanas, como símbolo de independência, mas agora, ironicamente, corre o risco de se tornar a corda que amarra o Canadá a um século que já passou. E há outro ponto raramente discutido: o custo de manutenção do TMX. Com a capacidade atual de 890 mil barris por dia e planos de expansão para mais de 1 milhão nos próximos 5 anos, o pipeline exigirá investimentos constantes em bombeamento, segurança, monitoramento ambiental e infraestrutura portuária. Estimativas preliminares falam em custos anuais de mais de 1,5 bilhão de dólares apenas para manter a estrutura operando em plena capacidade. Agora some a isso a possibilidade de demanda decrescente, protestos contínuos, batalhas judiciais, risco reputacional internacional e a queda do preço global do petróleo pós-2030. Você já começa a ver a silhueta no horizonte? É o espectro do White Elephant, como dizem os britânicos, um megaprojeto tão caro e simbólico que ninguém ousa cancelar, mas que todos sabem ser um erro estratégico de proporções históricas. E esse erro não será apenas econômico, será político, porque quando o ciclo de contratos atuais acabar e os países asiáticos tiverem avançado ainda mais em sua transição energética, será impossível justificar, perante o povo canadense, o fato de se ter priorizado bilhões em infraestrutura fóssil em vez de investir em renováveis, em tecnologia verde, em uma nova matriz. E o golpe final pode vir não de fora, mas de dentro. Movimentos ambientalistas, que hoje protestam contra o impacto imediato do TMX, já estão se reorganizando para uma nova frente: questionar o legado econômico tóxico que o projeto pode deixar para as próximas gerações.
dívida pública, infraestrutura ociosa, falta de diversificação. Tudo isso se tornará pauta política e nas urnas o petróleo pode pesar mais do que se imagina. E se o fim da era do petróleo não for um colapso repentino, mas um reposicionamento? E se a guerra por barris, sanções e oleodutos estiver apenas mascarando um movimento muito maior, o nascimento de uma nova arquitetura de poder global, onde o centro não é mais onde sempre foi? E os aliados de ontem se tornam os obstáculos de hoje? Essa história, que começou com tarifas, caminhões parados e promessas de soberania, agora atinge seu clímax. Porque tudo o que vimos até aqui, a guinada canadense rumo à Ásia, os protestos das nações originárias, a escassez nos Estados Unidos, o triângulo inesperado entre China, Rússia e Canadá, e a ameaça da obsolescência energética. Tudo isso converge para um ponto inevitável: o rearranjo irreversível do tabuleiro energético global. E esse rearranjo já está em andamento. Desde o redirecionamento do petróleo canadense via Trans Mountain, os efeitos começaram a se multiplicar em lugares onde, a princípio, nada parecia estar relacionado. Na Europa, por exemplo, a ausência de petróleo canadense empurrou refinarias da Alemanha, França e Itália para uma dependência ainda maior do Oriente Médio e da África, elevando os custos de importação em até $5 por barril, segundo dados da Reuters. Isso, por sua vez, aumentou os preços domésticos de combustíveis e pressionou a inflação num continente já sobrecarregado, com as consequências da guerra na Ucrânia e da desconfiança crônica nas promessas climáticas de seus próprios governos. Nos portos globais, o efeito dominó virou labirinto. As novas rotas do petróleo, antes lineares e previsíveis, tornaram-se espirais logísticas. Superpetroleiros cruzando o Pacífico, fila de espera dobrando em Vancouver, congestionamento no Canal do Panamá, afunilamento no Estreito de Malaca. Os navios-tanque agora levam dias a mais para completar trajetos que antes eram feitos em linha reta. E tempo, nesse jogo, custa caro. Cada dia parado é $1 que pesa no preço final de cada litro de gasolina, de cada frete, de cada cesta básica. E tudo isso por quê? Porque o Canadá mudou de lado. Mas talvez mudança de lado seja uma expressão simplista. O que o Canadá fez foi algo mais radical. Ele recusou a velha lógica da obediência energética. Recusou ser apêndice dos Estados Unidos. Recusou aceitar tarifas como punição por sua riqueza. E ao fazer isso, abriu um precedente, um novo modelo, um caminho alternativo. Hoje, a cada barril que parte rumo à China, o Canadá envia uma mensagem não apenas econômica, mas simbólica. Não somos mais satélite, somos ator principal. E essa nova identidade energética está sendo testada todos os dias, nas refinarias asiáticas que reajustam suas plantas para receber o crude canadense, nas empresas que reconfiguram cadeias de suprimento, nos mercados financeiros que veem o dólar ser lentamente deslocado em contratos internacionais, e no desconforto de Washington, onde o velho império sente que já não dita mais os termos. Quando Trump impôs as tarifas de 25% sobre o petróleo, o aço e a madeira canadenses, apostou que a pressão econômica faria Ottawa dobrar os joelhos. Mas o que aconteceu foi o contrário. O Canadá dobrou o investimento, dobrou a aposta, dobrou as rotas, dobrou os parceiros e, no processo, dobrou sua influência. Hoje, a nação antes conhecida como moderada, neutra, cordial, aquela que sempre evitava confrontos, agora lidera, ainda que discretamente, uma ruptura de cadeias históricas. É o Canadá que aponta para uma rota transártica alternativa à rota do Canal de Suez. É o Canadá que fornece energia para as economias mais dinâmicas do século XXI. É o Canadá que decide com quem e quanto, onde e como vender o que tem de mais estratégico. E mesmo os conflitos internos, os protestos indígenas, as batalhas ambientais, as tensões sociais não anulam essa realidade. Pelo contrário, são parte essencial da maturidade de um país que finalmente entende que ser potência exige confronto com suas próprias contradições. Porque só quem encara os fantasmas que carrega dentro de casa pode negociar de igual para igual com os dragões lá fora. Agora pare e olhe para o mundo à sua volta. Sinta a transição. A mudança não está mais chegando. Ela já chegou. Os Estados Unidos estão presos a um modelo de produção que exige petróleo pesado que não tem mais em abundância. A Europa tenta equilibrar sua matriz energética num campo minado de incertezas e sanções. A China compra com voracidade, mas já se prepara para deixar de comprar. E o Canadá está no centro disso tudo. No centro de uma encruzilhada histórica, com uma decisão que moldará não apenas sua política externa ou sua economia, mas sua identidade. Continuar expandindo o império fóssil ou liderar a transição para uma nova ordem? Esse é o verdadeiro checkmate. E a beleza, ou o peso dessa jogada, é que ela não se decide apenas em gabinetes. Ela depende de nós, de você, de cada voz que questiona, que compartilha, que se informa,
que participa, porque o petróleo é só a superfície. O que está em jogo é o rumo do século XXI. Por isso, se esse conteúdo te provocou, te informou, te tirou da zona de conforto, inscreva-se agora no canal, curta este vídeo, comente aqui embaixo o que mais te chamou a atenção e compartilhe com quem ainda acha que tudo continua como antes. Obrigado por acompanhar essa série até aqui. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos. Biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns. Bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.